Tá começando mais um 20 Quadro e hoje a gente vai falar de um dos filmes que vai mais dividir opinião esse ano. A gente vai falar de Mãe. Bom, Mãe, ou Mother, é dirigido por Darren Aronofsky. Vocês podem conhecer um pouco melhor por Cisne Negro, Noé ou Requiem para um Sonho. Nesse filme ele conta a história de um poeta, interpretado pelo Javier Bardem, que precisa se isolar no fim do mundo para conseguir achar uma inspiração para os próximos textos dele. Ele leva consigo a Jennifer Lawrence, que é a esposa dele, para conseguir criar um ambiente agradável assim para ele conseguir escrever. Nesse meio tempo, uma série de visitantes inoportunos começa a chegar, mudar toda a dinâmica do casal e criar toda a tensão que vai perdurar por todo o filme. Lembra quando eu falei no começo do vídeo que esse era o filme que ia dividir mais opiniões? Aqueles que odeiam, aqueles que amam? Então, esse vídeo é isso, porque eu não gostei nada do filme e o Nathan gostou bastante. Então nós teremos aqui opiniões bem diversas. Vai chegar o momento do vídeo que vai ter uns spoilers, mas a gente vai avisar pra vocês, então não se preocupem. Bom, vamos lá, pra começar essa discussão. Por que você gostou tanto desse filme? Cara, eu acho que é um dos exercícios de construção de ritmo e expectativa mais bem feitos nesse ano. Pra você que gosta de referências, inclusive, tem um filme de terror lá no Netflix que chama The Invitation. É uma boa pedida pra vocês que gostam desses filmes que vão crescendo a cada vez mais. E esse filme é uma ode a isso. Basicamente, você tem umas câmeras assim muito claustrofóbicas o tempo inteiro grudadas nela. E conforme você vai andando pelos corredores, saindo de outro, você fica mais tenso porque você espera que alguma coisa apareça, que alguma coisa surja, mas nada aparece. Enquanto isso, outros personagens começam a entrar com umas situações absurdas, você não entende nada. Você vai ficando cada vez mais tenso para que alguma coisa em algum momento estoure. E o que eu gosto da câmera ser muito fechada é que por mais que a gente vague por esses caminhos da casa, a gente não consegue ver a casa de fato. Ela tá tão presa às alucinações, a tentar agradar o marido, a gente não consegue ver o resto, a gente só vê ela, como se a gente estivesse de fato dentro do psicológico. E por conta disso, esses labirintos da casa é como se fossem os labirintos da própria cabeça dela. Bom, já que você falou de câmera, então vamos começar pelo um dos pontos que não gostei tanto. Porque é uma câmera que segue a Jennifer Lawrence 85% do filme. Tudo pode ser até boa atriz, que eu acho superestimada. Falo mesmo, eu acho superestimada. Um outro filme que tem um contexto totalmente diferente, mas que tem uma câmera um pouco semelhante, é O Filho de Saul, que foi um filme que ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro em 2015. Que aquela câmera faz muito sentido porque ela segue o personagem porque ele está à procura de algo. Ele está à procura do filho dele. Então, pra mim, tá dentro da proposta porque, enfim, o som é muito importante no filme. O som conta a história. Nesse filme, não. Ela tá assustada e ela, enfim, ali na casa tá causando um estranhamento pra ela e ela tá meio que perdida. Então, eu não vejo necessidade de ter essa câmera seguindo ela o tempo inteiro. E isso me incomoda bastante. Só refutando o que eu acho da Jennifer Lawrence, eu acho que alguns trabalhos dela são de fato superestimados, muitos daquele que ele trabalha com o David O. Russell, que enfim, sempre está despontando no Oscar, mas eu acho que aqui ela tem o melhor trabalho da carreira dela, porque pelo fato da câmera seguir ela o tempo inteiro, com planos longos muitas vezes, ela dá tudo que ela poderia dar. Então, por exemplo, quando ela está mais indecisa, você vê a reação dela indecisa. Quando ela está furiosa, você vê a reação dela quando ela está furiosa. Eu acho que assim, a primeira parte do filme funciona, cria um suspense incrível, tudo bem. Ele mostra uns personagens estranhos que chegam, quem são essas pessoas, de onde elas vieram, pra onde elas vão, o que elas querem ali. Eu acho isso muito legal. Mas aí chega um determinado momento do filme que ele começa a ter uma repetição, só que uma repetição cada vez mais exagero, cada vez mais exagero, exagero, até chegar num ponto que parece que o diretor não sabe pra onde vai direito. A impressão que eu tenho é que, não sei, choque por choque pra mim. Eu não consigo ver um sentido tão profundo em algumas cenas que o filme, sabe? Não... Talvez a piração que ele vai se encaminhando pela segunda metade do filme seja um pouco mais exagerado, talvez se ele tivesse contido um pouco, uma duração até um pouco menor, a mensagem seria passada da mesma forma, mas mesmo entendendo isso, o que eu senti assim vendo o filme discorda terrivelmente disso, porque alguns filmes eles vão criando essa questão da insanidade, por exemplo, Apocalipse Now, que é um filme maravilhoso de guerra no Vietnã, dirigido pelo Coppola, que você vai chegando numa insanidade, que você... A coisa que eu vou encontrar agora vai ser bizarresca. E não, é totalmente anticlimático, é lindo, assim. Esse filme não, ele segue por essa cartilha e vai na insanidade máxima, assim. E faz todo sentido que em um momento você esteja totalmente louco, em um momento você esteja mais calmo. E, inclusive isso é muito legal porque nessa questão da tensão também, quando você tá sozinho com a Jennifer Lawrence, você almeja que tem alguém pra você conseguir conversar, pra que ela consiga interagir, porque é muito assim claustrofóbico pra ela mesmo também. E quando tem alguma pessoa, você quer que tipo não tenha mais ninguém, porque a situação é tão bizarra, é tão absurda. Todas as situações você fica extremamente incomodado, e isso vai crescendo o tempo inteiro até você chegar na grande explosão.
Assim, a gente teve uma mesma visão sobre o filme, sobre o que ele passa, e a gente leu muita coisa de várias interpretações muito diferentes. Muitas delas seguem uma questão mais religiosa, patriarcal. Inclusive o filme tem muitas alegorias, assim, tem questão de Caim e Abel, tem o Deus. Darren Aronofsky, inclusive, gosta muito de fazer isso, né? No filme Noé, e ele, enfim, isso é escrachado, porque o filme é Noé. Sim. E ele tem bastante dessa questão bíblica, assim, na filmografia dele. Agora a gente vai falar um pouco sobre a interpretação que a gente teve do filme. Ou seja, tem spoiler. Se você ainda não assistiu o filme, é só você pular pro tempo que tá indicado. Beleza? Lembra que lá no começo do vídeo eu comentei que parecia que a gente caminhava pelos labirintos da cabeça dela, uma coisa psicológica, como se a casa mesmo representasse ela? Na verdade, o que a gente chegou à conclusão é que é o contrário. Na verdade, a casa é o espaço físico dele. Então tudo tá limitado por ele. Tanto que ela nunca consegue sair da casa. O máximo que ela chega é numa varandinha para dar uma olhadinha lá pra fora. Mas a câmera também não consegue ultrapassar esse espaço. Tudo que acontece lá dentro é meio que uma projeção do que ele quer. Então o sucesso que ele almeja, as pessoas que vêm lá agradecer. Mas na verdade tudo isso não acontece de fato. Porque a partir do momento em que a coisa dá certo, pelo menos na cabeça dele, tudo começa a se esmiuçar e começa a vir todas essas loucuras que você falou que são exageradas, mas ao meu ver são totalmente necessárias. É interessante você ver também que as pessoas, os visitantes, eles nunca dão atenção pra ela. Ele é sempre o foco das atenções, ela é sempre meio que uma coadjuvante ali dele, ela sempre tá dependendo dele, ela sempre tá à procura dele, ela sempre quer servir ele. Dessa forma, a Jennifer Lawrence não seria nada mais do que uma musa inspiradora para ele. Tanto é que se a gente for pensar como se fosse um ciclo filme, a mulher que aparece no final não é a Jennifer Lawrence. Então, de fato, ele nunca amou ela como ela várias vezes questionava ele durante o filme. No decorrer do filme, o escritor ele cita muito um texto que ele precisa escrever, né? Na verdade, não só ele, a Jennifer Lawrence também cita muito esse texto que ele tem uma dificuldade enorme de escrever. E chega um determinado momento do filme que ele consegue, esse texto sai da cabeça dele, ele fica muito feliz e a Jennifer Lawrence se engravida. Desde então, esse filho ele é como se fosse uma metáfora desse texto, dessa ideia que ele finalmente conseguiu atingir antes de que as coisas sairiam totalmente ali do controle. Então, quando ela tem esse filho, as pessoas literalmente o comem, ele devoram. A cabeça dele começa a comer ela. E se você for pensar também, essa casa como espaço dela mesmo, quando ela está bem, quando esse sentimento dele está bem, a casa também está perfeitamente bem. Quando ela está mal, a casa começa a sangrar. A casa começa a fazer uns barulhos estranhos, começa a ter umas aparições diferentes. Essa coisa da casa sangrar, da casa às vezes tá bem, a casa não tá bem. Isso eu acho que fica até um pouco didático em alguns momentos, porque toda vez ele mostra uma espécie de coração e ela toca as paredes e ela sente a casa, o coração morrendo. Ele dá várias dicas de que ela e a casa ali tem uma ligação muito forte. E ele nunca mostra esse ponto de vista dele, assim. Ele não consegue ter essa ligação com a casa. Só ela. Isso é muito louco. Eu não acho que seja didático, porque a gente tá vendo isso como um retrospecto. Então a gente já pensou em tudo isso. Mas as dicas que ele dá são justamente pra gente chegar nessa conclusão que a gente tem aqui agora hoje. Eu acho que, pelo contrário, o sentimento nunca foi tão bem representado como nesse filme. Todas as vezes que a gente tenta personificar um sentimento numa pessoa, por exemplo, o amor, é muito difícil da gente não cair num melodrama, numa coisa meio cafona. E aqui não. Ele trabalha tudo nessa questão mais da tensão, de ser meio estranho. Eu acho que funciona muito bem aqui. Uma última coisa que corrobora esse ponto é o fato de ninguém ter nome. A única pessoa que tem é ela, a Mother, a mãe. Se você for pensar do ponto de vista da poesia, você sempre tem o eu lírico que começa a falar sobre alguma personagem. Só que esse eu lírico ele nunca se identifica, ele nunca dá nome. Ele só dá nome à pessoa amada. Então, de fato, é como se essa pessoa amada, essa projeção das ideias que ele queria ter de sucesso, tá personificada nela. E por isso que ela é a única que tem nome. Bom, depois de toda essa discussão, você ainda não se convenceu de que o filme é grande coisa? Mesmo com todos esses simbolismos, essas interpretações mirabolantes, eu não viajei na onda do Aronofsky. Eu acho que com muito menos você consegue fazer um filme tão complexo e incrível quanto, que é o caso de Ao Cair da Noite, que é um filme que pouquíssimas pessoas viram esse ano, mas é um filme, assim, eu acho que ele é muito denso, ele cria uma atmosfera incrível, ele cria um suspense entre os personagens e ele não precisa desse exagero gráfico para passar a mensagem dele. E ainda assim ele consegue ser, para mim, um dos melhores filmes de horror do ano. Espero que você tenha gostado do vídeo. A gente vai ter alguns outros do Indie esses próximos dias. Fique ligado e até a próxima. Valeu, falou!